Esse é um vídeo que eu recomendo demais você não pular, porque todo mundo tem um imóvel. Se você nunca comprou um imóvel, você pensa em comprar, ou seu pai, seus avós talvez já tenham comprado, e você tem que descobrir quanto que esse imóvel rendeu ao ano, tá? Então, todo mundo tem aquele imóvel que está há 20, 30 anos na família, e você já ouviu, né, falar quanto que esse imóvel rendeu dezenas de vezes. Aí, quando você joga isso de uma fórmula anualizada, isso pode te surpreender, positivamente ou negativamente, né? Geralmente os imóveis, no mínimo, batem a inflação, talvez um pouco mais, depende da região do Brasil que você mora. Então o que a gente vai descobrir é, você joga ali um valor inicial e um valor final do imóvel, o período, e você descobre a taxa que ele rendeu de forma anualizada. Ano a ano, quantos por cento ele rendeu através da fórmula de juro composto. Eu vou ensinar você a montar essa planilhazinha aqui, que é bem simples. Vou dar dois exemplos práticos com dados reais de imóveis meu. Um é a casa aqui que eu construí. Talvez até vou colocar umas fotos aí no meio do vídeo. Então, para quem gosta, né, de um vídeo um pouco mais dinâmico, ele vai ficar um vídeo mais dinâmico, sim. Um imóvel que deu errado por um erro meu, né? Fui assumir mais risco, achei que ia ter mais retorno. Acabou que eu tive noite sem dormir e não tive uma rentabilidade boa, né? Perdi para renda fixa investindo em imóveis. Então, eu vou dar esses dois exemplos aqui. No final, vou comparar o investimento com cotas, né? Para a gente saber quanto que rendeu de forma anualizada o ETF da nossa bolsa, o Ibovespa, e da bolsa dos Estados Unidos, o IVVB11. Então, vídeo bem interessante e a gente vai para o conteúdo aí após a vinheta. Seja bem-vindo, eu sou Leandro Orsi e aqui a gente fala de como controlar seus investimentos para melhorar a geração de renda e facilitar as suas declarações. Bom, a melhor forma de explicar alguma coisa para alguém, eu acho que é sempre com exemplos. Então eu trouxe vários exemplos aqui bons e ruins, e a gente vai falar sobre eles. Os dados são reais, tá? São imóveis meus, um que deu certo, um que não deu certo. E depois a gente vai também puxar a rentabilidade anualizada para comparação, né, de investimentos em ações através do índice Bovespa e do S&P 500. Bom, já começando direto ao ponto, o que a gente vai ver aqui é cálculo de taxa anualizada. Então é você pegar aquele imóvel que está há muito tempo na família ou que você investiu há alguns anos e que você acha que ele rendeu muito bem, mas você não tem noção quanto rendeu ao ano. Então todo mundo que sempre investiu em imóveis não se preocupa quanto que o imóvel está rendendo ao ano. A partir do momento que você começa a investir no mercado financeiro, em ações ou criptomoedas, e você começa a ter aquele controle de saber quanto você está fazendo ao ano. Pô, eu estou fazendo 20% ao ano, eu estou fazendo 15%, eu estou fazendo 25%, estou perdendo, você começa naquela curiosidade e daí você começa a comparar com imóveis. Só que os imóveis é uma coisa que no brasileiro é um investimento que dá certo porque a gente não fica olhando no dia a dia, a gente esquece. Então ele está lá 10 anos na família, já valorizou muito, mas você não sabe quanto que isso rendeu ao ano. Então é o que você vai descobrir agora, quanto que ele rendeu ao ano por juro composto. Tá, então a gente vai explicar rapidamente o que é juro composto para quem não sabe. Você vai aprender a fazer as fórmulas aqui nesse vídeo, tá? As fórmulas são simples. Para quem já possui as planilhas aqui do controle de renda, esse quadrinho aqui já está disponível lá na sua planilha do mercado financeiro ou de criptomoedas. Você não precisa fazer esse quadrinho. Para quem não tem as planilhas, eu vou mostrar como fazer esse quadrinho aqui. É algo bem simples, beleza? Então, já começando, a gente vai pegar o exemplo que deu certo. Tá? O exemplo que deu certo é a minha casa aqui, mas eu vou comparar apenas o terreno, tá? Quando eu fiz esse quadro aqui, fui jogar esse terreno aqui onde construí minha casa, me surpreendeu negativamente, tá? O que acontece? Eu fui jogar aqui e levantei que foi um terreno que já triplicou de valor, tá? Eu tô no litoral norte catarinense, então aqui as coisas valorizaram muito, é uma região muito boa, né, para investimento em imóveis. E aqui realmente é difícil você errar, tá? Porém, eu consegui errar, a gente vai ver no segundo imóvel. Mas o que acontece? Esse imóvel aqui, esse terreno, ele já triplicou de valor, porém, quando eu fui jogar na fórmula, eu me surpreendi que ele valorizou apenas 22% ao ano. Como ele triplicou e a gente não tem muita noção do tempo, eu achei que ele tinha valorizado muito mais do que isso. Porém, quando a gente joga na ponta do lápis e percebe que já se passaram 6 anos, então o período já é um pouco maior, quando você coloca ali os custos de escritura, na negociação, toda essa parte, e lembrando que assim,
eu coloquei aqui valor final estimado de mercado. Lógico que se eu fosse vender, é difícil você pegar um valor assim, né? Mas quando eu joguei aqui na fórmula anualizada, isso me surpreendeu que ele fez apenas 22% ao ano. Eu achei que teria sido mais, tá? É uma rentabilidade muito boa, mas eu realmente esperava que tinha sido mais, pela noção, né, de, na minha cabeça, o imóvel ter triplicado. Então, faça isso com o imóvel da sua família. Pega aí aquele imóvel que está 20, 30 anos na sua família, que seu pai, que seu avô havia comprado, e é aquele imóvel que já se valorizou dezenas de vezes, né? Eu já fiz esse teste, tá? E quando você pega ali esse período de 20, 30 anos, você vai calcular a taxa anualizada, você se surpreende um pouco, tá? Você vê que não é tão acima da inflação do período. Mas vamos lá então. Como é que monta esse quadrinho aí para você comparar a rentabilidade anualizada do seu investimento, do seu imóvel, beleza? Coloca valor inicial. Eu coloquei aqui valor de 180 mil, já pegou a escritura, tá? Valor final, quanto que você acha que vale esse seu imóvel hoje, ou quanto que você vendeu, e o período em anos. Os dados vão ficar aqui nas células amarelas, beleza? Aí como que você calcula a valorização total que esse imóvel teve aí na sua carteira? A forma mais fácil de fazer essa valorização final do seu investimento é essa fórmula aqui. A forma mais fácil que eu acho de explicar é você pegar a diferença do valor final menos o valor inicial e dividir pelo valor inicial, tá? É mais simples de você entender. Então, para você que está querendo montar a planilhazinha aí na sua casa, essa seria a fórmula, beleza? E depois aqui a fórmula um pouco mais complicada é você descobrir quanto que isso representou em taxa anualizada de investimentos. E daí a fórmula é essa daqui, você vai pegar o valor final, dividir pelo valor inicial, coloca isso entre parênteses, depois coloca aqui o circunflexo, que nada mais é do que exponencial no Excel, tá? A linguagem do Excel. Acento circunflexo é para exponencial e depois você coloca entre parênteses o número 1 e divide aqui pelo período, tá? Então a fórmula é essa que está aqui em cima e nada mais é que essa fórmula aqui que eu escrevi aqui ao lado para facilitar para você, beleza? Bom, pausa o vídeo aí se você quer fazer na sua casa. Eu vou ocultar aqui essa fórmula. E para quem não entendeu o que é esse 22%, que é juro composto, você entende ele olhando esse quadro aqui ao lado. Ó. Quando você pega o ano zero, esse terreno aqui valia 180 mil. Para você entender aqui o que é juro composto, eu fiz essa tabelinha que pega esse mesmo exemplo aqui de 6 anos investido num imóvel que saiu de 180 mil e foi para 600 mil reais em período de 6 anos. O que é o juro composto? É no primeiro ano, 22% eram 40 mil reais. Porém, já no ano 6 aqui, o 22% foi em cima de um montante muito maior, de forma que os 22% já eram mais 109 mil de um ano para o outro. Então, esse é o efeito bola de neve. Tá? No primeiro ano, o imóvel valorizou um pouquinho. No segundo ano, ele valorizou novamente esses 22%, mas em cima de um montante maior. E isso é o juro composto que a gente descobriu através dessa fórmula aqui. Tá? E é isso que eu falei. É um imóvel que triplicou de valor e quando fui ver, achei que ele tinha rendido muito mais do que isso, do que apenas os 22% ao ano. Tá? Lembrando que eu estou falando apenas, mas não é apenas, né? É uma rentabilidade muito boa, porém com investimentos você consegue também tirar isso, tá? 15, 20% ao ano investindo em bons ativos é sim tranquilo fazer para quem investe no longo prazo. E se você coloca ali um estudo um pouco a mais, trabalha com venda coberta, você consegue até mais do que isso. Depois a gente vai comparar aqui quanto que renderam os índices, tá? E toda aquela questão, né, de que imóveis você não consegue ir fazendo aportes periódicos, você sempre tem que ter um montante maior de dinheiro para comprar ali um bom negócio, talvez às vezes entrar em financiamento, onde o juro vai comer a rentabilidade, tem tudo isso aí para se avaliar, beleza? E sobre se investir em imóveis é bom ou não, não é o objetivo desse vídeo, eu só quero dizer para você que todos aqueles influencers que falam para você não comprar imóvel, pense duas vezes, tá? Eu estou dando o exemplo aqui do terreno da minha casa, veja que ele valorizou muito bem, mas o prazer que eu tive de construir a minha casa, né, eu sou engenheiro, então eu que fiz o projeto, eu que cuidei, a minha mulher opinou, então a churrasqueira ia ficar nos fundos, depois ela jogou para frente, tudo isso aproxima, a gente ficou muito com muito carinho nessa casa, porque a gente trabalhou em conjunto, fizemos da forma que a gente queria, né, ficou um tamanho que a gente gostou, então é um prazer de você ter sua casa e uma segurança.
é uma rentabilidade também muito boa, então cuidado com quem fala isso para você. Só tome muito cuidado do momento da sua vida, né? Se eu puder dar alguma dica, eu diria isso, tá? Muitas vezes a gente é jovem, a gente faz projeções abaixo ou muito positivas, então você acha que você não vai ganhar dinheiro, daqui a pouco você ganha dinheiro e poderia morar em algo melhor, mas você já comprou, né, ali um cubículo e agora se arrependeu. Ou você acha que vai ganhar muito dinheiro, entra num financiamento grande e daqui a pouco as coisas não acontecem como você imaginava e agora você está com uma dívida muito grande. Ou família, né? O meu exemplo, eu tive duas filhas aí, uma atrás da outra, que eu não esperava que a segunda ia vir tão cedo, então a família ficou um pouquinho maior, né? Então, se fosse uma casa muito pequena, também seria um pouco complicado, tá? Esse que é o cuidado. E sobre o momento de vida, é um pouco do imóvel que deu errado aqui, tá? E aqui eu cometi um erro que eu já vou explicar para você evitar isso. Eu comprei um imóvel na planta, um apartamento, tá? Ele rendeu 4,4% ao ano, é o exemplo que eu estou colocando aqui. Então, meio que eu não perdi dinheiro, mas na verdade perdi por um erro bobo aí de juventude. Por que que eu digo perdi? Porque o custo de oportunidade da época, se eu tivesse colocado numa renda fixa, né, eu não teria me incomodado. Eu fiquei umas noites aí sem dormir, sempre que eu lembrava desse apartamento durante esse período, tá? E então eu teria evitado o transtorno e ainda teria ganhado mais dinheiro sem ter passado a incomodação que eu passei. Qual que foi o erro? Tá? Eu comprei esse imóvel em 2014, eu tinha pouco tempo, recém saído da faculdade, eu ia morar nesse município, né, eu queria morar nesse imóvel e ele tinha ali uma previsão de terminar dentro de um ano. Eu comprei da imobiliária que fez ali a permuta, era um empreendimento bem grande, só que essa imobiliária não podia ter vendido esse imóvel, então estava bem abaixo do valor de mercado, eu cresci o olho, né, jovem, sabia ali, tava tudo certo, eu estava dentro de uma imobiliária negociando, a construtora fazendo prédio era muito forte, e o que que aconteceu? Quando eu comprei esse imóvel, a imobiliária não podia ter vendido, ela tinha que esperar o prédio ficar pronto para vender as unidades dela, que ela ganhou como comissão, né? Era um imóvel de 215 apartamentos, um condomínio. Então o que que acontece? Eu não podia passar esse imóvel para o meu nome durante a obra. Ou seja, a construtora não deixou a imobiliária fazer a cessão de direitos. Então, se você vai comprar um imóvel na planta, preste atenção no seu contrato se é possível fazer essa cessão de direitos, tanto para você que comprou primeiro e talvez queira vender para outra pessoa durante a planta, ou se você está comprando de outra pessoa com o imóvel ainda na planta, né? Então, isso foi um erro para mim, por quê? Porque eu tive que esperar o imóvel ficar pronto e passar para o nome da imobiliária para depois a imobiliária passar para mim. Então, durante todo esse período, eu fiquei muito preocupado porque o prédio atrasou mais 2 anos. O prédio demorou 3 anos para ficar pronto. Então, aquele imóvel que ia ficar pronto em um ano, demorou 3. A imobiliária quebrou nesse período praticamente, então foi muito estressante, assim. Você imagina a agonia, esse prédio não ficava pronto. Os moradores estavam recebendo o aluguel da construtora, que ela optou por atrasar o empreendimento e pagou aluguel para os moradores. Porém, a imobiliária não teve esse direito, a imobiliária e o permutante, porque estava no contrato deles. Então eu saí perdendo todo nessa história. Foi uma carga que eu fiquei muito preocupado, né, que no final desse tudo certo. No final até deu certo, né? Eles entregaram. Só que assim que eu recebi esse imóvel, que eu consegui passar para o meu nome, minha vida já tinha mudado, eu já não morava mais naquela cidade. Queria vender, vendi rápido, né? Vendi um pouco mais barato. E quando eu fui puxar de forma anualizada, né, ele ainda rendeu ali seus 5% ao ano. Esses valores aqui são já descontando, né, imposto de renda, descontando o custo de escritura. Esse valor aqui na época até eu parcelei, você teria que fazer um ajuste aqui para fazer esse cálculo, né? Mas enfim, rendeu esse 5% ao ano que não pagou a incomodação e se eu tivesse colocado em renda fixa teria sido mais tranquilo. Então a dica é, se você é jovem, cuidado que mais risco nem sempre é mais retorno. E se você que está investindo em ações ou cripto, você vai perceber com o tempo. Mais risco não necessariamente significa mais retorno. Então, na época, eu devia ter avaliado muito melhor a compra desse imóvel, devia ter perguntado para pessoas mais experientes sobre contrato ali, eu teria evitado esse erro que eu fiz no passado. E por fim, eu joguei aqui então a rentabilidade anualizada do índice Bovespa através das cotas aqui do BOVA11, que é o ETF da Bolsa Brasileira,
Tá? Índice Bovespa são as principais ações aí do nosso mercado. E nos últimos 5 anos, eu peguei ali o preço do BOVA11, né? Então, julho de 2017 a julho de 2023. Ele rendeu 83% no período, porém, de forma anualizada, isso representa 11% ao ano. Tá? Não é uma rentabilidade muito boa, mas lembre-se que isso aqui é a média, né? Então você teve ações aqui dentro do índice que se valorizaram muito mais do que isso. Da mesma forma, aqui é o mercado americano, é o IVVB11, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, dolarizadas. Então esse valor aqui é em reais, porém como isso é lá nos Estados Unidos, então aqui você ganha com a valorização das ações e também do dólar, né? Durante esse período de 6 anos, desculpa, que não é um período de 5 anos, tá? São 6 anos, 2017 a 2023. O IVVB11 ele valorizou 183%, isso dá 19% ao ano. Então lá foi um investimento melhor do que aqui no Brasil. E eu quase ia me esquecendo aqui de colocar o Bitcoin na conta, né? Bitcoin saiu de 2.500 para 30 mil dólares nesse mesmo período aqui. Lembrando que esses 30 mil é o ciclo de baixa do Bitcoin. Mesmo assim, em 6 anos, 51% ao ano em dólar. Isso aqui é em dólar, galera. Se fosse em reais, seria mais ainda, né? E eu nem vou jogar desde o início do período do Bitcoin. É um negócio que saiu do zero aos atuais 30 mil dólares, né? Chegou a bater 60 mil dólares, 65. Então, não existe conta para um ativo que rendeu tanto, né? Por isso, é importante. Eu acho uma insanidade quem não quer ter cripto na carteira, mesmo que seja uma posição pequena. Eu tenho um curso de criptomoedas aqui que eu explico do porquê esse negócio valorizou tanto e por que ainda vai continuar valorizando. Lembrando que esse quadrinho aqui você consegue utilizar ele para calcular a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Então, esse quadrinho já está na sua planilha. Se você tem a planilha do mercado financeiro ou de criptomoedas, você vai clicar aqui em cima na aba de rentabilidade. Tá? Essa aqui é a minha planilha. Então você vai rolar aqui para o lado e aqui no final ela já vai ter automaticamente, tá? Ela faz aqui o cálculo da sua carteira. Então essa aqui é a minha carteira em 2023, é referente a esse ano. Eu mostrei como eu preenchi essa planilha. Então a planilha já calcula o valor da cota inicial dos seus investimentos. Isso daqui é a rentabilidade já descontando todos os efeitos de aportes e retiradas na sua carteira. Ela já automatiza tudo isso e tira esse efeito e você sabe exatamente quanto que rendeu a sua carteira. E se você quiser fazer alguma simulação, você pode usar o quadrinho aqui ao lado, onde você tem aqui esse exemplo que a gente falou ali de imóveis. Coloca aqui o valor do seu imóvel, quanto que você pagou, quanto que ele vale hoje e o período e descubra aí a rentabilidade do seu imóvel. Pode usar aqui na aba rentabilidade da sua planilha de criptomoedas ou do mercado financeiro. Preenche aqui e descobre quanto que rendeu aí o imóvel na sua casa. E se você quiser, tem aqui também um quadro de projeção de aportes para você colocar aí quanto que você consegue aportar mês a mês, o período em anos, a rentabilidade que você estima que você vai conseguir e ela vai te dar um montante final. Isso é bem interessante. E não esqueça que esse é o vídeo já final aqui dessa playlist sobre rentabilidade. São 4 vídeos, né? O primeiro vídeo eu expliquei como você calcula a rentabilidade cotizada da sua carteira, tira aportes e retiradas para não distorcer, né? Então, mais voltado para quem investe em ações, criptomoedas. Eu expliquei como calcular, depois eu mostrei como a planilha faz esse cálculo automaticamente para você e por fim aqui a gente fez esses exemplos práticos, né? Comparando investimentos e imóveis. Espero que tenham gostado dos vídeos, o link está aqui na descrição dos outros vídeos. Não deixa de ver que esse é um assunto bem interessante, ele é um pouco técnico, mas é bem interessante para quem faz investimentos.